Em tempos de guerra, a esperança vermelha. Esse é o nome que a tendência petista Articulação de Esquerda escolheu para sua tese na disputa do 7º Congresso do PT. Esse também é o nome deste podcast. Um instrumento pensado para servir de diálogo com a militância petista, de discussão e de preparação para o nosso Congresso. Ele é feito simplesmente por meio de áudios de WhatsApp, trocados com militantes espalhados por todo o país. Eu sou o Patrick e vou estar conduzindo essa conversa junto com vocês. E como vocês já sabem, mas não custa lembrar, a nossa trilha sonora de autoria do companheiro Sandro Regueira, do PT de Maceió, em Alagoas, com a parceria de Mila do Acordeon. No último dia 26 de julho, terminou o prazo para a inscrição de chapas de delegadas e delegados para o Congresso Nacional do PT. Também encerrou o prazo para as chapas de delegadas e delegados aos congressos estaduais e as chapas de direção e presidente municipal e zonal. A AE inscreveu a chapa nacional em tempos de guerra A Esperança é Vermelha, com mais de 900 militantes do PT. Até o momento, a gente tem informação de que a AE lançou chapa ou está participando nas chapas estaduais em 22 estados, mais o Distrito Federal. Para falar sobre o assunto, trocamos mensagens com o Walter Pomar, que é pré-candidato a presidente nacional do PT, para fazer um balanço inicial do resultado das inscrições de chapa, e com Natália Sena, que é integrante da Comissão Nacional de Organização do Congresso, que vai falar um pouco sobre quais são os próximos passos do calendário do Congresso do Partido. Além da chapa da Articulação de Esquerda, outras 8 chapas de delegados foram inscritas para o Congresso Nacional. Em 2017, em um outro formato de eleição, foram 9 as teses inscritas e 5 as chapas de direção que receberam votos no Congresso. Nesses termos, é possível estabelecer alguma relação do último com esse Congresso, Walter? Na tua opinião, existe mais divergência hoje acerca dos rumos do partido do que havia em 2017? Olá, Patrick. Olá, companheiros e companheiras que estão aqui acompanhando essa conversa. Respondendo à tua pergunta, Patrick, eu digo o seguinte: existem semelhanças e existem diferenças importantes entre o que foi o 6º Congresso do Partido, realizado em 2017, e o que está sendo o 7º Congresso do PT, que deve se encerrar em novembro de 2019. Qual é a semelhança principal? A semelhança principal é que, nos dois casos, a luta contra o golpe é um tema central. Qual é a diferença principal? A diferença principal é que o 6º e o 7º Congresso ocorrem em momentos diferentes da luta contra o golpe. Basta lembrar que o companheiro Lula participou do 6º Congresso Nacional do PT. Essa diferença, momentos diferentes da luta contra o golpe, é que explica o crescimento das divergências no partido desde então até agora. Claro que havia divergências no PT naquela época. Basta lembrar a postura do senador Humberto Costa, que falava em virar a página do golpe, e que defendeu no Senado o apoio a uma candidatura golpista à presidência daquela casa. Basta lembrar dos deputados do PT que também defenderam, no caso da Câmara, o apoio a uma candidatura golpista. Mas essas posições eram minoritárias. Prova disso é que a eleição da presidência nacional do PT, no 6º Congresso, foi disputada pelo companheiro Lindbergh Farias e pela companheira Gleisi Hoffmann, ambos combatentes, defensores da posição de não fazer aliança com golpistas. Significa dizer que a esmagadora maioria do partido estava unida em torno da ideia de enfrentar frontalmente o golpismo. Por que havia essa unidade tão forte naquele momento? Porque nós estávamos travando uma batalha essencialmente tática para impedir que o golpismo tivesse novas vitórias e consolidasse
com essas novas vitórias, a abertura de um novo período estratégico. Falando de outro jeito, o golpismo tinha conseguido uma vitória tática muito importante, fazendo o impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma. Também naquele momento, o golpismo estava operando o cerco ao companheiro Lula, mas ainda não havia concluído esse cerco. E também naquele momento, o golpismo estava articulando candidaturas presidenciais para disputar a eleição de 2018, mas ainda não estava claro que eles viessem a vencer. Então, a batalha tática era a batalha central. Como impedir que o golpismo obtivesse novas vitórias? Bom, hoje, no processo do 7º Congresso, nós enfrentamos um golpismo que já acumulou 3 grandes vitórias. O impeachment, a condenação, prisão e interdição da candidatura do Lula e a eleição do Bolsonaro. Essas 3 vitórias impuseram uma derrota muito profunda ao nosso campo e abrem um novo período estratégico na história do país. Ora, o debate partidário, portanto, não tem agora que se ver apenas com o que fazer no plano da tática. É inescapável discutir a questão estratégica. É inescapável enfrentar o debate sobre com qual estratégia nós vamos operar nesse novo período aberto na história do Brasil por essa tríplice vitória do golpismo. Isso faz com que o debate seja muito mais complicado. Ele é um debate simultaneamente tático e estratégico e tem reflexos importantes sobre o funcionamento organizativo do PT e do conjunto da esquerda. E é isso que explica, na minha opinião, que as divergências hoje sejam maiores do que naquela época. Entretanto, vale dizer que as divergências que existem no partido, infelizmente, não se traduzem de forma transparente, de forma cristalina, nas diferentes teses e chapas. Muitas das chapas que estão disputando os congressos municipais, estaduais e mesmo o Congresso Nacional, estão apresentando posições muito superficiais sobre as questões em debate. São muitas vezes chapas que lutam por nacos de espaço nas instâncias e não exatamente lutam por afirmar, defender posições programáticas, estratégicas, táticas, etc. Em resumo, as divergências aumentaram, mas o número de chapas é maior não apenas por conta das divergências que aumentaram, de um cenário mais complexo, como eu expliquei, mas o número de chapas é maior também porque a disputa por espaços influencia na formação de diferentes agrupamentos. Walter, até o momento, nenhuma outra chapa definiu sequer uma pré-candidatura. A própria maioria do partido segue sem apresentar seu candidato para a militância. Você acha que essas definições tendem ou não a acontecer antes do dia 8 de setembro? Afinal, vai ser nesse dia que as chapas nacionais vão receber os votos e que a militância petista vai passar para os delegados eleitos a tarefa de eleger o próximo presidente do partido. Olha, Patrick, em primeiro lugar, é importante deixar claro que ninguém tem a obrigação de apresentar candidato agora. O regulamento do 7º Congresso Nacional do PT estabelece que a escolha da nova presidência nacional vai ocorrer no dia 24 de novembro de 2019 e que as candidaturas devem ser inscritas entre meados de setembro e o dia 22 de novembro. Portanto, repito, ninguém tem a obrigação de apresentar nome agora. Entretanto, como está implícito na tua pergunta, a expectativa é que já houvesse vários nomes apresentados. Seja porque isso ajuda na campanha das chapas, isso ajuda na apresentação das teses que estão em debate, uma vez que, ao apresentar uma candidatura presidencial, isso cria uma espécie de porta-voz das diferentes posições, seja porque é democrático comunicar ao partido,
comunicar à base do partido: olha, você que vai votar no dia 8/9, saiba desde já que ao votar na chapa tal de delegados, você vai estar contribuindo para a eleição de uma direção com este perfil aqui. Perfil que fica materializado na candidatura presidencial. Apesar disso, apesar de ser assim, a maioria das tendências partidárias não apresentou sua candidatura presidencial. Só a articulação de esquerda fez isso. Por que todas as demais não fizeram? Bom, algumas porque não têm obrigação de fazer. Outras porque não vão lançar a candidatura presidencial. Mas há outras que, sabidamente, vão apresentar candidaturas presidenciais e estão retardando o lançamento. E por que estão retardando o lançamento? No caso da CNB, que controla cerca de 40 e poucos % do atual Diretório Nacional, eles estão retardando o lançamento de uma candidatura presidencial porque eles estão profundamente divididos. De um lado estão os apoiadores da reeleição da atual presidenta Gleisi Hoffmann e de outro estão aqueles que defendem outras alternativas. Que defendem, por exemplo, Jacques Wagner, Humberto Costa, José Guimarães, Fernando Haddad, como nomes alternativos ao nome da Gleisi Hoffmann. Por trás dessa disputa dentro da CNB acerca de quem será a sua candidatura presidencial, está uma divergência tática sobre como fazer oposição ao governo Bolsonaro. A Gleisi Hoffmann expressa o ponto de vista daqueles que defendem uma oposição mais dura, mais combativa, e de outro lado estão aqueles que querem uma oposição mais moderada. Isso na minha interpretação, evidentemente, né? Certamente, se você for conversar com alguém da CNB, ouvirá outras interpretações. É importante destacar que essa divergência no interior da CNB é uma divergência tática, não uma divergência estratégica. Bom, esse é o motivo pelo qual a CNB até agora não apresentou seu nome. Mas por qual motivo outras tendências que sabidamente terão candidatura presidencial ainda não apresentaram seu nome? Bom, essas outras estão aguardando que a CNB decida. Alguns porque querem apoiar A ou B que a CNB decida. Outros porque, dependendo do nome que a CNB apresentar, isso muda o perfil da candidatura que eles apresentarão. Na nossa opinião, na opinião da articulação de esquerda, não fazia o menor sentido aguardar a definição da CNB. Por quê? Porque qualquer que seja o nome que a CNB venha a apresentar, esse nome vai expressar uma tática no combate ao governo Bolsonaro, mas não expressará uma estratégia alternativa para o PT. E tampouco expressará uma visão alternativa de partido, ou seja, uma maneira diferente de organizar o PT. E, portanto, para nós da articulação de esquerda, tanto faz quem venha a ser o nome que a CNB apresente. Pode ser um nome que expresse uma posição mais combativa ou menos combativa, frente ao governo Bolsonaro. Mas não dará conta de resolver os dois outros grandes problemas que o 7º Congresso tem pela frente. Um desses problemas é a tática, e nesse quesito nós somos favoráveis a uma tática 100% combativa. Mas os outros dois problemas são uma estratégia, o PT precisa de uma nova estratégia para enfrentar esse período aberto com o tríplice golpe, e o terceiro problema é como organizar o partido de forma a ele reconectar, ele reconstruir seus laços com a maioria da classe trabalhadora. Qualquer que seja o nome que a CNB apresente, não terá resposta, não trará resposta, melhor dizendo, para essas duas outras questões. Por isso é que nós, da articulação de esquerda, desde o princípio, dissemos que apresentaríamos tese, chapa e candidatura presidencial. Pois bem, chapas de delegados ao Congresso Nacional devidamente escritas, chapas também aos estaduais escritas, mas e agora, Natália? Quais são os próximos passos, as principais datas que a militância do PT tem que estar atenta no calendário do nosso Congresso?
Oi, Patrick. Então, a próxima data importante é o prazo para a inscrição das chapas para a disputa dos diretórios estaduais, que é entre 12 e 21 de agosto. Nesse momento, a gente vai ter que inscrever novas chapas, dessa vez para a disputa dos diretórios e de presidente estadual, que vai ocorrer no Congresso Estadual. É importante dizer sobre isso que nessa nova etapa, novas configurações de chapas podem existir, diferente das que foram formadas na montagem de chapa de delegados. Ou seja, quem fez chapa própria de delegados, por exemplo, pode fazer alianças para disputa de direção, ou o contrário, ou novas alianças podem ser feitas. Isso vale tanto para a direção estadual quanto para a direção nacional, né? Outra coisa que merece ser mencionada é que, apesar desse prazo, de 12 a 21 de agosto, novas candidaturas a presidente e chapas estaduais podem ser inscritas até o primeiro dia dos congressos estaduais, que é 19 de outubro. Depois disso, teremos o PED, em 8 de setembro, onde vamos eleger as direções, presidentes municipais e zonais, além das chapas de delegados aos congressos estaduais e nacional que já estão inscritas. Só após essa data, de 8 de setembro, só após o PED, é que abrirá o prazo para inscrição de chapas ao Diretório Nacional. Natália, vão haver debates, não é mesmo, entre as chapas nacionais. Você pode falar para a gente quando que elas vão acontecer, como vão funcionar e como que a militância pode acompanhar o debate entre as chapas nacionais? É isso mesmo, vão acontecer debates entre as chapas nacionais. O primeiro debate será já no dia 1º de agosto, vai acontecer em Belo Horizonte, no Hotel San Diego. Em seguida, será o debate em Recife, no dia 8 de agosto. Depois teremos debate em Brasília, dia 15 de agosto, após a mobilização nacional do dia 13, em defesa da Previdência, e a Marcha das Margaridas, dia 14. No dia 22 de agosto, terá debate em Manaus e o encerramento será em Curitiba, no dia 29 de agosto. Ou seja, daqui até o PED, teremos debates entre as chapas nacionais toda quinta-feira. Por fim, Walter, em relação a esses debates, o que a gente pode esperar deles, hein? E além disso, como você acha que a militância pode participar e influenciar na discussão para o 7º Congresso do PT? Olha, Patrick, eu coordenei a campanha do Júlio Quadros à presidência nacional do partido em 2001. Depois eu fui candidato a presidente nacional do PT em 2005 e em 2007. Depois eu coordenei a campanha da companheira Irine Lopes à presidência nacional do PT em 2010. E eu fui novamente candidato em 2013 e agora, mais uma vez, sou candidato à presidência nacional do partido. Portanto, eu acompanhei de perto esse processo congressual e de eleição de direções nos últimos 18 anos. E eu quero te dizer que eu já vi de tudo, né? Eu já vi desde momentos, como em 2005, em que o debate era fortíssimo e a massa de filiados se engajou na discussão, e já vi momentos como 2010 e 2013, em que o debate foi fundamentalmente protocolar. Não houve um debate, digamos assim, envolvendo de fato a base do partido, né? A base do partido não se engajou na discussão. O que vai acontecer agora, né? Depende de como a militância vai reagir à situação e depende como as direções vão se comportar. Tem um setor da direção do partido que não quer que haja debate. Aliás, não queria nem mesmo que houvesse congresso. Tem medo do debate. E tem um outro setor da direção do partido que quer que haja debate, está fomentando, está estimulando o debate. E eu tenho a impressão que na base do partido predomina a vontade de discutir, né? A vontade de fazer um balanço do que ocorreu até agora, a vontade de discutir o que fazer para enfrentar e derrotar o governo Bolsonaro e a vontade de discutir o que será o médio e longo prazo. Eu espero que prevaleça essa segunda posição, ou seja, a posição que, no meu entendimento, é majoritária na base e é também a posição de uma parte da direção. A ideia de que Congresso é um momento para debater linha política, para debater teses, não apenas para eleger, né?
que é a postura do outro grupo. É a postura daqueles que querem ir para um congresso apenas para eleger direção. Não querem fazer muito debate, não querem fazer muita discussão. O resultado, se prevalecer esta posição dos que, no fundo, querem apenas eleger direção, vai ser um desastre. Porque é óbvio para qualquer um que seja honesto que a situação mudou muito e que o partido precisa debater muito para poder acertar na linha, acertar no que fazer. Então é esse o nosso esforço. Nós temos aí pela frente cerca de 30 e poucos, 40 dias, né, até o dia 8 de setembro, em que a gente tem que colocar todo o gás no debate e vincular isso à ação de massas, à ação política de oposição ao governo Bolsonaro. Se equivocam aqueles que dizem que debater atrapalha a luta. Você luta melhor quando você tem clareza dos seus objetivos. E é possível combinar as duas ações, o debate interno com a ação externa. Polêmica do momento. Dedicaremos uma faixa bônus do nosso podcast para a discussão que nesse momento tem ocupado todos os grupos, listas e espaços de discussão do boteco à mesa do jantar junto com os tios. Fora Bolsonaro. Essa foi a palavra de ordem que voltou a aparecer na última semana em virtude das atrocidades ditas e feitas pelo presidente da República. Nesse momento, tem gente na bancada de oposição do Congresso Nacional falando em impeachment. Por outro lado, tem gente argumentando que a possível saída de Bolsonaro implicaria num recrudescimento das forças conservadoras em torno do general Hamilton Mourão. Mas, afinal de contas, essa é uma palavra de ordem que voltou e que aparece agora com potência. Qual o papel tático que ela cumpre? Esse pode ser o centro da tática para derrotar o governo Bolsonaro? Bom, sobre o tema, vamos escutar o companheiro Walter Pomar. Primeiríssimo lugar, esse cara nem na presidência da República devia estar. Ele só está lá porque houve um golpe contra a Dilma, um golpe contra o Lula e uma fraude eleitoral. Ele não tem legitimidade para estar na presidência da República porque ele é produto desse tríplice golpe. E a esquerda tem que falar isso para o povo, tem que convencer o povo, a maioria do povo, inclusive uma parte dos que votaram nele, que esse cara não devia ocupar a presidência da República. Em segundo lugar, quanto mais rápido a gente tirar ele, melhor. Se o Bolsonaro fica até 2022... é óbvio que isso é negativo para o país, mas também é verdade que o Bolsonaro não é nosso único problema. O Bolsonaro é a expressão mais visível de um movimento golpista que começou no dia seguinte ao segundo turno das eleições de 2014, quando um grupo de cheirosos e perfumados chegou à conclusão de que era preciso dar um golpe. São esses cheirosos e perfumados que acham que usam bem a língua portuguesa, que acham que defendem o Estado Democrático de Direito, etc., etc., que estão por trás do Bolsonaro, presidente da República. São os partidos de centro-direita, liderados pelo Rodrigo Maia, sem os quais não teria havido impeachment contra a presidenta Dilma. São os meios de comunicação oligopolistas, inclusive a Folha de São Paulo e a revista Veja, que agora publicam as notícias do Intercept. É o partido do judiciário, não apenas o Moro e o Dallagnol, mas também todos os juízes de segunda e de terceira instância que corroboraram as aberrações da Operação Lava Jato. É o partido das Forças Armadas e das polícias militares. De vez em quando sai notícia, os militares não estão de acordo com o que o Bolsonaro fez ou deixou de fazer, mas foram eles que deram sustentação não só eleitoral, mas também fizeram ameaças públicas contra os tribunais, nos momentos em que os tribunais podiam ter decidido em favor do Lula. São as cúpulas de determinadas igrejas, onde volta e meia aparece alguém horrorizado, com atitude pouco religiosa de certas declarações do cavernícola que nos governa, mas foram eles que estimularam uma parte dos seus seguidores a votar nesse cidadão. São esses setores de classe média que foram às ruas apoiar o impeachment, apoiar a Lava Jato, e que se acham finos e requintados e olham às vezes para o Bolsonaro e não se identificam com certos exageros, mas sem eles o Bolsonaro não existiria. É o grande capital que pode
achar o Bolsonaro tosco, mas aplaude a brutalidade que ele está cometendo contra a classe trabalhadora. São governos estrangeiros, entre os quais o de Israel e dos Estados Unidos, mas também muitos governos europeus, que se distanciam dos exageros fascistoides do governo Bolsonaro, mas que, na verdade, deram sustentação e seguem dando para a sua política, porque eles querem um país subalterno. É essa gente que viabilizou a eleição e que apoia o governo do Bolsonaro e que defendem a política que o Bolsonaro implementa, o ultraliberalismo, a restrição às liberdades democráticas, a redução dos direitos sociais, a subalternidade na política externa. É preciso ter claro que simplesmente afastar o Bolsonaro não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é derrubar a coalizão golpista. Claro que afastar o Bolsonaro, como afastar o Moro, podem ajudar nisso, como também podem reforçar, paradoxalmente, a política desses caras. Olhem, por exemplo, o que aconteceu na época do governo Collor. O Collor caiu, veio o Itamar. Muita gente achou que o Itamar ia ser uma virada num bom sentido e foi durante o governo Itamar que o Fernando Henrique consolidou sua candidatura, que foi lançado o Plano Real e que a coalizão neoliberal se preparou para governar o país por mais de 8 anos. Então, é preciso separar as coisas. No plano dos desejos, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu quero esse cara fora já. E não vou me opor a ninguém que defenda o impeachment dele. No plano da política, por outro lado, eu preciso dizer claro, nós estamos num momento de acúmulo de forças, num momento de ganhar a maioria do povo para a ideia de que esse governo precisa ser derrotado e, em seguida, ganhar a maioria do povo para a ideia de que ele precisa ser derrubado. Nós estamos nesse movimento. O movimento principal, portanto, é mobilizar o povo, é ganhar o povo. E isso se faz na oposição às políticas implementadas pelo governo Bolsonaro. Esse é o veio principal de acúmulo de forças. Isso não é contraditório, não é antagônico, não é excludente com você falar fora Bolsonaro ou pedir o impeachment dele. Mas nós não devemos transformar a luta direta contra a pessoa do Bolsonaro no centro da tática. Só faria sentido fazer isso se já existisse uma maioria na população brasileira que pudesse ser mobilizada em torno disso. Ainda não existe. Portanto, para usar uma expressão antiga, as palavras de ordem que dizem respeito a impeachment, fora Bolsonaro, etc., são palavras de ordem de agitação, que fazem parte da grande quantidade de argumentos que deve sim ser utilizada para ir desgastando esse governo, mas não são palavras de ordem de ação tática imediata, não são palavras de ordem em torno das quais você vai fazer grandes mobilizações para atingir imediatamente o seu objetivo. Então essa é minha opinião sobre esse tema tão momentoso, né? É não cair na armadilha, portanto, do fora ou fica. Não cair na armadilha do impeachment ou garantido até 2022. É ter claro que para atingir o objetivo de não apenas tirar o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas derrotar toda a coalizão golpista e suas políticas, o centro da tática é a mobilização de massa na luta contra as políticas desse governo, criando uma maioria popular disposta não apenas a derrotar, mas inclusive a derrubar esse governo. Um último comentário. Se é para discutir no plano dos ideais, o ideal para mim é que se devolva ao povo brasileiro o direito de decidir legitimamente e livremente quem vai governar o país, através de eleições livres e diretas. E eleição livre é aquela onde o companheiro Lula possa ser candidato. No plano do ideal, isso é a melhor saída para a crise política. Pois muito bem, obrigado, Walter. A gente vai encerrando esse nosso terceiro e até o momento maior podcast com um comentário e indicação de livro feita pelo companheiro Lucas Ramos, militante do Movimento Negro e secretário da Juventude do PT de Seropédica, no Rio de Janeiro. Olá, companheiros e companheiras, tudo bem? A dica que eu tenho para dar para vocês é de um livro do autor Jason Stanley que se chama Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. O Jason Stanley, ele é um filósofo estudioso do neofascismo, ele particularmente estuda os Estados Unidos. Ele vem escrevendo esse livro já há algum tempo,
é fruto de alguns estudos dele quando ele estudou na Alemanha, no ano de 1985. Ele ficou lá aproximadamente um ano estudando a narrativa fascista, a narrativa nazista, a análise do discurso nazista. E esse livro foi lançado em 10 de dezembro. A primeira publicação dele foi em 10 de dezembro de 2018, então é um livro bem recente. E aí ele vai especificando como é a propaganda e o programa nazista e fascista. E aí no livro dele, ele elenca, por exemplo, o passado mítico, a propaganda, o anti-intelectualismo, a irrealidade, hierarquia, a vitimização e também apelos à noção de pátria, né? Então, qualquer semelhança não é mera coincidência o que está acontecendo com o Brasil. Então, é um livro que eu acho que vale um investimento para a gente se aprofundar um pouquinho e tentar combater melhor esse inimigo, esse governo nosso do Jair Bolsonaro.